Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal para falar de Série C. Série C que teve aí a sua 10ª rodada, lembrando que a Série C não tem turno e retorno, hein? É só um turno só e a gente já vai para a segunda fase. Portanto, são só 19 rodadas na primeira fase e essa é a 10ª rodada. Chegamos então no meio da competição, no meio da primeira fase. Na verdade, passamos, do meio, porque faltam agora 9 rodadas, já foram 10. Faltam agora 9 rodadas, então as coisas vão se definindo. Rodada número 10, bastante espaçada, começou lá no sábado e ainda tem um jogo hoje, na quinta-feira, mas a gente já solta esse vídeo porque muita coisa aconteceu. Teve até time que jogou 2 vezes nessa semana pela Série C. A gente já vai explicar para vocês agora. Muito bem, amigo torcedor, 10ª rodada começando com Tombense e Floresta. Esse jogo lá no sábado passado em Tombos e o time da casa foi muito bem. Fez 1-0 aos 28 minutos de jogo com o Rafinha. O primeiro tempo terminou 1-0 para o Tombense e no segundo tempo mais 2 gols que foram marcados por Igor Bahia. Um aos 28 e outro aos 22 e outro aos 32, na verdade. 3-0 placar final. Essa foi a 8ª derrota do Floresta em 8 jogos. Olha aí os jogos do Floresta que eu separei para você, amigo torcedor. A campanha do Floresta, 8 jogos, 8ª derrota do Floresta em 10 jogos, na verdade, em 10 jogos. Situação bastante complicada para a equipe do Floresta. Já o Tombense vai bem, a gente já vai ver a classificação do Tombense no campeonato. Londrina e Botafogo também lá no sábado, na cidade de Londrina, empate em 1-1. Quem saiu na frente nesse jogo foi o Belo. Renier inaugurou o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo, num lance ali de escanteio. O Londrina conseguiu um empate só aos 39 minutos do segundo tempo, hein? Bola na área certinha ali na cabeça do Daniel Amorim, que mandou para dentro. Final 1-1, Londrina e Botafogo. São José e Ipiranga, confronto gaúcho. Esse jogo já foi no domingo e o único gol do jogo foi do time visitante, do Canarinho. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Edson Cariús acabou furando a bola. Veja só no detalhe que ele fura a bola, mas acaba dando certo. A bola entrou no gol. Mais 3 pontinhos aí para a equipe do Ipiranga, que vai bem na tabela, porque o Ipiranga tem 3 jogos a menos. A gente já vai ver a tabela de classificação. Já o Zeca é o lanterna da competição. Não tá nada bem as coisas para o São José. Próxima partida, Volta Redonda e Caxias. Em Volta Redonda, o Voltaço venceu o Caxias por 1-0. Gol marcado aos 16 minutos do segundo tempo por PK. Um torpedo do PK, impressionante a velocidade dessa bola. 1-0 Volta Redonda em cima do Caxias. O Volta Redonda é o novo líder da Série C. Quinta partida da rodada, São Bernardo e Figueirense. Olha só, hein? Esse jogo foi no domingo ainda, lá em São Bernardo do Campo, e o time da casa até que saiu na frente. Gol marcado por Augusto de cabeça aos 25 minutos do primeiro tempo. Mas aos 40 minutos, olha só o que fez o Guilherme Pato para empatar o jogo, hein? Grande gol do Guilherme Pato, 1-1, resultado do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, aos 15 minutos, o Jefinho de cabeça virou o jogo para o time catarinense. Bela vitória do Figueirense, 2-1 lá em São Bernardo. Vamos virar a página aqui para ver os outros jogos. ABC e Remo. Na segunda-feira foi esse jogo. O ABC venceu o Remo aos 22 minutos de jogo. O Gênison abriu o placar para o ABC. Depois, aos 25, o Lucas Sampaio resolveu chutar meio que despretensiosamente e contou com a ajuda do goleirão do Remo, hein?
2-0, 2 gols, um aos 22, outro aos 25 do primeiro tempo, ABC então 2-0. Esse placar aí foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, aos 30 minutos, o Filipinho chutou meio sem ângulo e diminuiu para o Remo. Mas o ABC ainda conseguiu mais um gol. Daniel Cruz, nos acréscimos do jogo, fez 3-1 para o Remo. Vitória que o Remo tá 3-1 para o ABC, né? Vitória que o ABC estava precisando realmente. Já o Remo está numa situação complicada, teve confusão lá com a torcida, mas eu nem vou dar detalhes muito sobre isso, vamos deixar isso aí, vamos ver mais o futebol do que as confusões, né? Bom, próxima partida, Aparecidense e Náutico. Esse jogo também na segunda-feira, lá em Aparecida de Goiânia, e aos 38 minutos de jogo, o Juan fez 1-0 para a Aparecidense. Mas o Náutico virou, ainda no primeiro tempo. Aos 35, o artilheiro Paulo Sérgio empatou o jogo e aos 49, o Renato Alves bateu falta, a bola desviou na zaga e acabou matando ali o goleirão. 2-1 primeiro tempo para o Náutico aí, foi assim o resultado do primeiro tempo. Aí aos 13 minutos do segundo tempo, o Rubens empatou para o time da casa. Final 2-2 Aparecidense e Náutico. Sampaio Corrêa e Atlético, olha só pessoal, aos poucos parece que a Bolívia querida vai se reencontrando aí, teve bons resultados nesse mês de junho aí, e ontem na quarta-feira, né, o time abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo, Pimentinha marcou esse gol aí. Aos 25, o Gabriel Silva ampliou para o time maranhense, assistência ali do Pimentinha também. E aos 36, ainda da primeira etapa, olha só o que fez o Pimentinha, hein? Foi o nome do jogo ontem, mais um belo gol dele. Primeiro tempo terminou 3-0 para o Sampaio Corrêa. No segundo tempo, o Atlético diminuiu com o Natan aos 29 minutos, mas ficou nisso mesmo. 3-1 para o Sampaio Corrêa. E tivemos também Ferroviário e Ferroviária, isso mesmo, jogo lá no Presidente Vargas, Ferrão e Ferrinha se encontrando e ficaram no 0-0. Ninguém balançou a rede, esse foi o quarto empate seguido em 0-0 da Ferroviária no campeonato. A Ferroviária que ainda não perdeu, mas empatou vários jogos aí. Ontem foi até um bom resultado, né? Um empate fora de casa, 0-0 nesse confronto aí. E hoje, na quinta-feira, teremos Confiança e CSA para terminar, né? Para fechar essa 10ª rodada da Série C. Mas ontem, na quinta-feira também, tivemos esse jogo aqui, ó. Jogo atrasado lá da 6ª rodada, Tombense e Caxias. Mais um jogo entre Tombense e Caxias, né? Jogaram duas vezes nessa semana aí e olha só, 2-1 para o Tombense, hein? O Tombense venceu duas vezes nessa semana aí. O primeiro tempo foi 0-0, mas logo com 1 minuto do segundo tempo, o Igor Bahia abriu o placar para o Tombense. Logo depois, aos 8 minutos, pênalti para o Tombense, Igor Bahia bateu e fez mais um. E olha só, o Igor Bahia tinha marcado 2 também no jogo lá de sábado contra o Floresta e marcou mais 2 gols ontem, né, nesse jogo atrasado aí contra a equipe do Caxias. 2-0 então, aí aos 23 o Caxias diminuiu num belo chute do Thomas Bastos. Final de jogo 2-1 para a equipe do Tombense nesse jogo atrasado aí da 6ª rodada. Vamos então à classificação do campeonato, classificação atualizadinha. Volta Redonda é o novo líder, 22 pontos, depois Atlético e Botafogo com 21 pontos, porém tem jogo a menos. São Bernardo caiu para a 4ª colocação com 18, Ferroviária em 5º com 18, Figueirense em 6º com 17, Tombense em 7º também com 17, Londrina em 8º com 16. O Ipiranga aparece em 9º, fora do G8 com 15 pontos,
Mas olha só, o Ipiranga tem 3 jogos a menos no campeonato. Portanto, vai muito bem o time, 7 jogos, 5 vitórias, né? Em 9º lugar. Em 10º, o ABC com 12 pontos, melhorou bem o ABC. Em 11º, o Ferroviário com 11. Em 12º, o Remo com 10. Em 13º, a Aparecidense também com 10 pontos. Na 14ª colocação, o Náutico com 9. Em 15º, Sampaio Corrêa com 9. Em 16º, Confiança com 8, né? Confiança que ainda joga hoje. Em 17º, Floresta com 6 pontos. Em 18º, Caxias também com 6 pontos. Em 19º, CSA com 5 pontos, joga hoje o CSA. E na última colocação, o Zequinha, o São José, com apenas 4 pontos, porém tem 2 jogos a menos. Veja aí que tem muita gente que ainda não tem 10 jogos, tá, pessoal? Por causa dos jogos envolvendo os times gaúchos, né, no mês passado, que não foram realizados. Aos poucos esses jogos vão sendo realizados e vai tudo entrando aí nos conformes. Continuando aqui, nessa 10ª rodada, por enquanto foram 22 gols em 9 jogos, média aí de 2,44 gols por jogo. Tivemos no total 219 gols em 93 jogos, média de 2,35 gols por partida. Aqui o Atlético é o melhor ataque da competição com 22 gols, seguido do Volta Redonda com 17 e do São Bernardo com 16. Já o Floresta e o Confiança são as equipes que menos marcaram, com 6 gols. Mas com 7 gols tem bastante gente. Ó. Caxias, CSA, Sampaio Corrêa e São José também marcaram poucos gols aí. O Ipiranga tem a melhor defesa do campeonato, só levou 3 gols, porém tem 3 jogos a menos, né? A Ferroviária é a segunda melhor defesa com 4 gols tomados. Já o Ferroviário tem a pior defesa do campeonato, já levou 20 gols nesses 10 jogos realizados aí, a equipe do Ferrão. A artilharia do campeonato, olha só, Jonatas do Atlético e o Ítalo Carvalho do Volta Redonda são os artilheiros com 8 gols marcados. Atrás dele veio o Paulo Sérgio, que marcou gol nessa rodada, é o terceiro artilheiro aí, Paulo Sérgio do Náutico, com 7 gols. E aparece aí, olha só, o Igor Bahia apareceu nessa rodada. Nós vimos que ele marcou 4 gols, né? 2 gols no sábado, 2 gols ontem. Portanto, tem 6 gols agora o Igor Bahia. É o 4º maior artilheiro desta Série C. E chegamos então para falar da próxima rodada. A próxima rodada que começa no sábado, com Volta Redonda recebendo Sampaio Corrêa, Ipiranga pegando a equipe do ABC, Atlético contra São Bernardo e Remo contra Ferroviário. Esses jogos aí no sábado. Aí no domingo, no dia 30, Floresta contra Caxias, Ferroviária contra São José. Jogos no domingo. Na segunda-feira, no dia 1º, Náutico enfrenta o Confiança e o Londrina pega o Tombense. E essa rodada, essa 11ª rodada, termina na quarta-feira, no dia 3, com Botafogo recebendo a Aparecidense e o CSA recebendo a equipe do Figueirense. Muito bem, amigo torcedor, tá aí para você tudo sobre a Série C. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque isso ajuda, né, a mais gente ver este vídeo aí no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, amigo torcedor. É sempre bem legal ter você aqui no nosso time. E é lógico, pode fazer o seu comentário, a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.